Muita paz a todos, Roberge Filho, no canal Homero Roberge. Em geral, definimos a palavra fluido como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente a uma pressão, movendo-se entre si quando entregues a si mesmas. Nós temos assim os fluidos líquidos, elásticos ou aeroformes, e outros chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes do fenômeno luminoso, calorífico, entre outros. No plano espiritual, André Luiz nos descortina a ciência humana, alargando horizontes do saber humano, ao lidar com a expressão o fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, como um subproduto do fluido cósmico universal a nascer da nossa própria alma. Semelhante ao ato de respirarmos, tal qual a criatura seja uma força emanada do Criador. E nesse cosmo em que nós atuamos, transubstanciamos energias sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de nós mesmos. Ou seja, o nosso pensamento, nesta elasticidade que é o corpo perispiritual, ele gera potências energéticas. De certo que essas potências assumem um campo de força vibratória que irá atuar positivamente quando direcionadas a um fim nobilitante, ou de forma negativa, que são os chamados, que os antigos diziam, o mal-olhado, o mau agouro, os pensamentos enfermiços, gerando a melancolia. Então o pensamento, ele está raiando na quinta essência da matéria. Ele está disseminando-se em torno de nós, criando-nos uma atmosfera própria, pois assim como temos a identidade genética, também temos a identidade da nossa força mental co-criadora, e nos aperfeiçoamos cada vez que educamos os nossos pensamentos. O pensamento educado é qual se fosse um talento valiosíssimo que Deus nos coloca em mãos, a fim de que transformamo-lo como co-criadores e participantes importantes nessa obra sublime de nós mesmos, imersos no universo. Citamos a questão do plasma criador da mente. É que o fluido mental, ele possui qualidades também magnéticas, de indução para que o progresso se faça notavelmente acelerado. Vejam só, esse fluido magnético, essa força mental, nesse campo de energias que é o ser humano, que é uma alma encarnada, ele pode entrar em contato com pensamentos de origem mais elevada, provindos das esferas superiores. Dizem que Beethoven, por exemplo, expandia sua mente, e mesmo nos dias em que os ouvidos não mais lhe emprestavam a maestria dos sons, era capaz de conceber no próprio pensamento as magnificências das harmonias celestes. Albert Einstein era um homem que não restringia a sua força criativa aos cálculos. Era também um filósofo. Tanto é
que a teoria da relatividade, presente no início do século XX, demonstra-nos a sabedoria não somente de um físico matemático, mas de um homem místico que intuía a empoderabilidade das forças do universo. Allan Kardec, nosso mestre mionês, trabalhou muito a força de um pensamento exalçado de vontade em compreender. A doutrina espírita, trazida pela sabedoria do plano espiritual, o advento do Espírito de verdade, mas encontramos também uma participação muito bela de Allan Kardec, pela força do pensamento, por acreditar no ideal, por ter a certeza de que naqueles fenômenos iniciados em Hillsville, os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos ditos paranormais, havia ali uma força, havia ali uma razão que transcendia o mero efeito físico e tinha um efeito inteligente. Os espíritos comunicam-se em larga escala pela força do pensamento. Concluamos que os fluidos são forças, são energias plásticas, plasticizantes, empregadas para que esse mecanismo importante e grandioso da vida humana tenha a sua razão circunstancial e se mantenha ao cumprimento de uma programação. Trabalhamos progressivamente na elevação dos verdadeiros atributos da humanidade, diz André Luiz. E esses atributos não são somente intelectuais, são sobretudo morais. Muita paz a todos, um abraço fraterno, Roberge Filho, do Amigo Espiritual.